e por isso nós estamos alegres. Nós estamos no louvor, na adoração a Deus, tão gostoso. Nós sentimos a presença do Senhor e nós vamos meditar a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo de número 39. Hoje eu quero falar: que amor é esse? Que amor é esse? É o amor o amor incondicional, né? E a gente vai entender hoje que não importa o que o homem faça, o amor de Deus nos constrange. Essa palavra, né? O amor de Deus nos constrange. Então nós queremos meditar na palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 39. Vamos então fazer a leitura? Diz assim: e o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Amém? Repete comigo, diga assim bem alto, diga: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Amém? Graças a Deus. Por favor, os irmãos podem assentar. Que amor é esse? Eu vou falar um pouco hoje sobre um homem um centurião, que a Bíblia não identifica o nome do centurião, mas nós vamos hoje meditar um pouco sobre esse centurião, aquele que estava presente na crucificação de Jesus, quando Jesus foi preso, quando Jesus foi humilhado, castigado, quando Jesus foi crucificado. Este homem presenciou desde a prisão até a crucificação de Jesus. A Bíblia não diz o nome desse homem, não diz mais detalhes sobre ele, o que aconteceu depois disso, mas nós vamos meditar um pouquinho sobre este homem. Primeira coisa, centurião. O nome centurião era dado para definir um oficial que tinha sob o seu comando uma centúria. Centúria, ou seja, um batalhão de 100 homens. Um batalhão de 100 homens. E ele era o comandante desse batalhão. Nós vamos falar agora de um batalhão que foi designado por Pilatos para prender Jesus, para julgar Jesus e para levá-lo, conduzi-lo até a crucificação. Provavelmente este homem, o comandante desta guarnição romana, que prendeu, castigou, que crucificou Jesus, a história entende que esse homem deveria ter mais de 50 anos. Por quê? Porque era uma graduação que ele ia passando de soldado até ele chegar a um comandante. Eram as pessoas mais experientes, eram as pessoas mais cumpridoras dos seus deveres, eram aquelas pessoas que faziam o seu trabalho debaixo de uma obediência, de autoridade. Quando Jesus foi na casa daquele centurião, o centurião de longe mandou um recado para Jesus, dizendo assim: eu sou um homem que conheço a autoridade, porque tenho homens debaixo da minha autoridade e também estou sujeito à autoridade. Então o centurião só conseguia chegar a uma graduação de ser um superior ou ser um comandante de um exército, de um batalhão, aqueles que tinham obediência,
aqueles que eram determinados em cumprir os seus deveres. E quando recebia uma ordem, ele era fiel em cumprir o seu dever. Outra coisa que nós também entendemos aqui, que ele estava ali juntamente com os seus soldados, com os 100 homens que estavam sob o seu comando, para manter a ordem e assegurar que a ordem de Pilatos fosse cumprida. Se nós pegarmos o versículo 44 do mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo de número 44, nós vamos ver: e Pilatos se admirou de que já estava morto. Foi quando José de Arimateia, o senador, foi pedir o corpo de Jesus para sepultamento. E ele admirou que Jesus já estivesse morto, mas ele não liberou o corpo até que chamou, porque está escrito aqui: e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. Somente eu vou liberar depois com o centurião, porque é ele que está designado para cumprir o seu dever. Eu quero saber da boca dele. Então veja que era um homem que tinha acesso a Pilatos, a governadores, a homens de autoridade, e recebia autoridade e tinha que prestar conta daquilo que ele tinha sido designado. Mas uma coisa mudou a vida desse homem. Não tem muito detalhe por que mudou a vida dele, mas mudou. Aquele centurião, com anos de experiência como militar romano, que tinha visto muitas crucificações, mas nenhuma morte de cruz ele presenciou como a morte de Jesus. A ponto que da sua boca sai a seguinte declaração: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ele não era um judeu, ele não conhecia a Bíblia, não conhecia a Torá, não conhecia os profetas, não conhecia nada sobre a lei, mas alguma coisa ali, naquele momento, desde o momento que ele prendeu Jesus, ele acompanhou até a crucificação, e alguma coisa aconteceu. Ele viu alguma coisa que mudou o seu conceito, que mudou a sua opinião, que fez com que ele pudesse entender que aquele homem era o Filho de Deus. Então nós vamos ver aqui alguma coisa que esse homem viu, alguma coisa que aconteceu, que fez com que ele tivesse não simplesmente uma opinião, não tivesse apenas eu tenho aqui somente a minha opinião, ou eu acho, eu penso. Não, mas ele teve convicção, e nós vamos ver daqui a pouco por que ele teve essa convicção. Primeiramente, o que esse homem viu? O que ele viu é o que está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versículos número 23 e 24. 1 Pedro, eu tenho certeza que essa palavra vai impactar você, vai tocar na sua vida. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23 e 24, que diz assim: Pedro escreve em sua carta dizendo assim, versículo 23, 1 Pedro 2, 23, diz assim: o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. O que aquele homem presenciou é justamente algo diferenciado, porque a crucificação era uma forma que
os soldados romanos tinham de levar uma pessoa ao julgamento, a sentença de morte, né? Era a crucificação. Esse homem presenciou muitas pessoas crucificadas, gregos, romanos, muitas pessoas crucificadas, e aquelas pessoas crucificadas, eles xingavam, eles gritavam, eles amaldiçoavam as pessoas. Pesquisas dizem que principalmente quando era um judeu que era crucificado, ele xingava, ele gritava com aqueles romanos e amaldiçoava eles e os seus deuses. Você tem um Deus falso, o seu Deus não é verdadeiro, o meu Deus é verdadeiro. E eles gritavam, xingavam, cuspiam nos soldados. Era comum, quando os soldados se aproximavam, eles estavam na cruz, eles cuspiam no rosto dos soldados. Mas este homem aqui foi tão diferente, porque quando ultrajado, não revidava com ultraje, e quando maltratado, não fazia ameaças. Pelo contrário, aquele homem estava ali próximo da cruz, e as pessoas passavam, cuspiam no rosto dele, as pessoas desprezavam, as pessoas humilhavam, zombavam, escarneciam, e quando saía algum som da sua boca, aquele homem estava próximo o suficiente para ouvir Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, perdoa esses homens, perdoa as suas obras, perdoa essas coisas que eles estão falando e que eles estão dizendo, eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Era a única coisa que aquele homem podia ouvir. E quando Jesus era humilhado, ele não revidava. Quando ele era desprezado, ele não revidava. Quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. E nem quando era maltratado, ele fazia ameaças. Jesus não ameaçou ninguém, mas pelo contrário, ele disse: eu não vim para julgar e nem para condenar, mas eu vim para salvar. Ele estava fazendo aquilo porque ele tinha consciência do seu ministério e consciência da sua missão. Por que ele estava ali? E por que ele tinha que passar por isso? Porque como uma ovelha, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca como uma ovelha que é levada para ser morta. Ele não revidou, ele não reclamou, mas pelo contrário, ele entregava-se, ele se entregava. Por quê? Porque pelas suas pisaduras é que nós seríamos sarados. Ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. Então Jesus sabia que cada marca, cada açoite, cada ferida que se fazia no seu corpo e cada gota do seu sangue que era derramada era preciosa para salvar a humanidade, para salvar o pecador, para salvar o perdido, para levantar o cansado, o fraco, o necessitado. Outra coisa que esse homem viu, a palavra de Deus diz assim, que desde que Jesus saiu para ser crucificado e atravessou a via dolorosa, uma multidão de pessoas, uma multidão apaixonada por aquele homem, um homem desfigurado, com uma coroa de espinho na sua cabeça, arrastando uma cruz, mas uma multidão de pessoas estavam ali, chorando, mulheres que choravam, batiam no peito e se lamentavam. Evangelho de Marcos mesmo aqui, capítulo 15, versículo 40 e 41, diz assim: e também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também os seguiam e serviam, quando estava na Galileia,
e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Havia, depois a Bíblia fala que uma multidão saiu lamentando e chorando. Nunca se viu uma crucificação em que havia pessoas apaixonadas por aquele que estava sendo crucificado. Pelo contrário, quando se crucificava alguém, ele era salteador, era ladrão, bandido, marginal, assassino. Então as pessoas ficavam ali, era gritando mesmo: aí, seu assassino, agora você vai pagar pelo seu erro. Porque eram pessoas que tinham sido vítimas, famílias que tinham sido vítimas, pessoas, mulheres que estavam ali viúvas porque seus maridos tinham sido assassinados, crianças órfãos, pessoas que estavam ali porque tinham sido roubadas ou tinham sido de alguma forma prejudicada por aquele malfeitor. Então as pessoas estavam ali mais para torcer e mais para assistir o seu juízo, a sua morte, mais para ver aí que está a sua recompensa, isso que você ganhou. E as pessoas estavam ali para acusá-lo, para incriminá-lo e para pedir justiça. Mas nunca se viu uma multidão apaixonada por aquele que estava lá sendo crucificado. Por que essa multidão apaixonada? Alguns tinham sido cegos e agora estavam vendo, outros tinham sido paralíticos e estavam ali andando, outros leprosos que estavam ali, outros que agora não eram mais leprosos, tinham sido curados, outros surdos, mudos, pessoas que tinham sido alcançadas, pessoas que estavam libertas, pessoas que estavam abençoadas, pessoas que tinham sido curadas e alcançadas pelo poder dele. Um homem que só fez o bem, andou por toda parte fazendo bem, porque o Senhor estava com ele, o Espírito de Deus estava com ele, e a virtude para curar estava sobre ele. E por onde ele passava, as pessoas iam sendo tocadas, alcançadas, libertas, abençoadas, transformadas e restauradas. Um homem puro, perfeito, que não tinha erro, que não tinha defeito, um homem santo que andava sobre as águas, um homem que fazia o vento e o mar se aquietar, que transformava água em vinho e multiplicava pães e peixes, homem que trazia o reino de Deus e a misericórdia de Deus e o amor de Deus para a humanidade. Pessoas que se aproximavam dele sentiam paz, porque ele era o príncipe da paz. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E as pessoas que chegavam perto dele não podiam sentir outra coisa a não ser aquilo que ele era, a sua personalidade, as suas características. É maravilhoso contemplar Jesus, ouvir Jesus. Quando ele pregou o sermão da montanha, a Bíblia diz que milhares e milhares de pessoas vieram e subiram ao monte, sentaram aos pés do monte e ficaram ouvindo Jesus anunciando. Foi o mais belo sermão, a mais bela palavra que um homem já pôde ouvir na sua vida. O chamado sermão da montanha, que Jesus ensinou o amor de Deus, o poder de Deus e o reino de Deus para os homens. Jesus trazia para si os cansados. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Era aquele que aliviava a dor, o sofrimento, o cansaço, a tristeza, a angústia, a frustração. Levantava o cansado, colocava de pé o caído, trazia restauração, renovação, trazia vida, trazia esperança. Ele disse: o ladrão veio roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aquele homem que trazia o reino, trazia esperança, trazia alegria, trazia paz. Agora uma multidão apaixonada por aquele homem estava chorando, estavam ali se lamentando, porque isso estava acontecendo. Eu não consigo entender. Muitas pessoas diziam: por que um homem desse está passando por isso? Isso é para passar pessoas ruins, pessoas más, pessoas perversas, maldosas. E por que este homem está passando por isso? Por que ele está sofrendo tudo isso? Por que estão fazendo tudo isso com ele?
Havia uma interrogação e as pessoas, por quê? Não estou entendendo, a multidão não entendia, mas estava lamentando, uma multidão apaixonada estava lamentando. Por que que isso aconteceu? Lucas capítulo 23, versículo 27, diz assim: seguia numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Lucas 23, versículo 27. Quando esse homem começou a ver essas coisas, eu não sei, que coisa diferente que está acontecendo nessa crucificação. Este homem é diferente. Quando estava sendo julgado por Pilatos, o centurião olhava: que homem é esse? Por que que ele está calado? Por que que ele não está desesperado? Ao mesmo tempo que ele não apresentava um argumento de defesa, ele apresentava uma paz tão grande. Eu não sei por que uma pessoa que está no corredor da morte, está para ser morto, consegue ter tanta paz assim. Sabe por que ele tinha paz? Primeiro porque ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Segundo, ele disse: derrubem este templo, em 3 dias eu o edificarei. Significava o quê? Que ele não temia a morte. Por quê? Porque até da morte ele seria Senhor. E de repente aquele homem está ali, disse: eu não estou entendendo muita coisa, mas eu estou achando tão diferente este julgamento, esta prisão. Imagine quando foram prender Jesus, no momento da prisão, este homem viu quando Pedro puxou a sua espada e deu um golpe num soldado. O soldado desviou, a espada passou, cortou a orelha, caiu no chão. Imagine, Jesus abaixou, pegou a orelha dele e colocou no lugar. Disse: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com espada fere, com espada será ferido. Eu posso rogar ao meu Pai, Ele enviaria 12 legiões de anjos, me livraria, mas eu preciso beber esse cálice. E pela primeira vez aquele homem disse: eu nunca vi isso. Eu estou prendendo um prisioneiro que, quando um dos meus soldados foi atacado, o que ele fez? Ele se colocou do lado do seu inimigo, do lado daquele que veio para o prender, daquele que veio para ferir, daquele que veio para o magoar, aquele que veio para o castigar, para o matar. Ele estava do lado do inimigo? Não, ele não está do lado do inimigo. Jesus estava do lado, sabe de quem? Do homem, do ser humano, porque ele veio para os pecadores. Ele veio para que todo aquele que crer possa receber o seu perdão e possa receber o seu amor. Jesus veio para aquele que blasfema contra ele, aquele que é ateu: eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus. Jesus disse: não tem importância, mas eu morri por você. Eu não creio, mas não tem problema, mas foi por você que eu também fiz isso. O que mais esse homem presenciou? Ele viu também a reação da natureza. Ele nunca presenciou uma crucificação. Quando chegou meio-dia, o que aconteceu? O sol escureceu e se fez trevas. Mateus capítulo 27, versículo 45 diz assim: e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, sobre toda a terra, até a hora nona. Meio-dia, a terra estava escura, numa escuridão total. O que mais que esse homem presenciou? Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. E começou o quê? A tremer. Houve um terremoto.
raios, relâmpagos, houve a natureza, houve algo assustador. Eu nunca vi nada semelhante a isso. Eu nunca vi nada semelhante a isso. E em meio aquelas pessoas que estavam amedrontadas, assustadas, Mateus capítulo 27, versículo 54, Mateus fala assim: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eu estou entendendo que este homem é o Filho de Deus. E agora está dizendo assim, ainda vai mais além, porque Mateus está dizendo assim, que o centurião e os que com ele, o seu batalhão, o seu centúrio, ou o seu batalhão de 100 homens, juntamente com ele estavam espantados. Todos temeram e tiveram grande temor. Ainda mais um pouquinho, o que esse homem sentiu? Primeiramente, nós vemos que a declaração do centurião demonstra sua conclusão a respeito de Jesus e quem ele realmente era. E ele faz publicamente uma confissão diante de Jesus crucificado. Ele não tomou, ele não foi dormir, depois pensou direito na casa dele, mas diante da cruz e diante de Jesus, com uma coroa de espinho e morto, ele faz uma declaração. Ele disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. E essa declaração, ela é profunda. Por quê? Porque ela envolve adoração, ela envolve reconhecimento. Lembra quando Jesus perguntou e disse assim: quem os homens dizem que eu sou? Ah, Senhor, os homens dizem que o Senhor é um profeta. Alguns estão dizendo aí que diz que o Senhor veio no espírito de Elias. E vocês, quem pensam que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E que Jesus disse para ele: bem-aventurado é você, Simão. Bem-aventurado é você, sabe por quê? Porque quem te revelou essas coisas não foi a tua carne, nem o teu sangue, mas foi o Espírito Santo de Deus. E a hora que aquele homem ali diante da cruz, ele faz essa declaração, não é a sua carne, não é o seu intelecto, não é o seu pensamento, não é a sua opinião, mas é o próprio Espírito de Deus que está sobre ele, e ele faz uma declaração de adoração diante da cruz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Eu sei que ele é. E aquilo é mais do que uma opinião, e mais do que uma declaração. É alguém rendido diante do Senhor, é alguém adorando aquele que vive para sempre, embora estivesse morto na cruz. Mas ele disse: este homem era Filho de Deus. E se é Filho de Deus, é porque não é dos homens, não pertence aos homens. Antes disso, este homem centurião contemplou quando um dos bandidos, dos ladrões que estavam do lado da cruz, também reconhece que Jesus é Senhor e Rei. E ele levanta a sua voz e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele faz uma declaração dizendo: tu és Senhor, tu és o reino, tu tens um reino, e no teu reino tu és o rei. E aquilo que eu preciso, o Senhor tem para me dar. Eu sou um pecador, eu sou um pobre, eu não sou nada, eu sou um pecador, eu sou um homem que estou padecendo, e estou merecendo o meu sacrifício aqui, a minha morte, a
a meu sofrimento é porque eu tenho esse merecimento, mas o Senhor não merece nada. Tu és perfeito. Eu sei que tu tens um reino, e nesse reino tu és um rei, e quando você entrar no teu reino, sabendo que Jesus ia morrer como ele disse: quando você entrar no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o centurião ouviu aquilo e disse que nunca vi ninguém morrendo numa cruz dizendo que é rei e que tem um reino e que vai morrer, e ainda hoje ele vai estar dentro do seu reino, e ainda vou te levar junto comigo. Eu nunca vi nada semelhante a isso. Eu nunca ouvi ninguém na cruz dizendo isso. Foi a crucificação mais diferenciada que já foi na história. O que esse homem sentiu? Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Veja o que Lucas diz no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 47. Lucas ainda vai mais além. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 47. Lucas diz assim, o versículo 46 diz: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o versículo 47 ele diz: e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Ele diz: este homem era o Filho de Deus, e depois ele diz: glória a Deus, porque este homem era justo, santo. Ali já é uma atitude de adoração, está rendido, está prostrado, é um adorador, já não é mais alguém que está ali simplesmente para cumprir a sua obrigação e fazer cumprir a lei, e fazer cumprir a ordem. Não está ali para obedecer apenas os seus superiores, mas agora ele é um adorador rendido aos pés daquele que morreu por ele. Eu não sei o que aconteceu, mas o amor, Jesus, o amor dele foi tão grande que alcançou aquele homem, alcançou o seu exército. E tem mais ainda, diz aqui, o centurião estava reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, por isso ele dá glória a Deus. Aquele centurião, o que ele sentiu? A Bíblia não diz o que ele sentiu, mas diz que ele reconheceu e glorificou a Deus. Um romano, não era um judeu, mas um romano glorificando a Deus. Quando Jesus disse: Pai, está tudo consumado, está tudo consumado. Depois Jesus decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, não somente a casa de Israel, mas a todos os homens. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todo aquele que se fizer como esse centurião, como o seu exército, estará salvo. Aquele centurião olhou para si e viu que diante dele estava o Salvador, o justo, aquele que era justo, aquele que era inocente. E ele ali, totalmente perdido. Eu quero que por um momento você faça uma reflexão, porque eu fiz essa reflexão. Coloque-se no lugar desse centurião. Você estava ali, você prendeu, trouxe ele, comandou os 100 homens que açoitaram Jesus. Isaías 52 diz: ele ficou desfigurado como nenhum outro jamais ficou. Eles agrediram tanto, eles afligiram tanto, eles castigaram tanto Jesus, que Jesus ficou desfigurado. Você diz é rei,
Então nós vamos providenciar para você uma coroa digna de um rei. E fizeram para ele uma coroa de espinhos, e cravaram na sua fronte. E como não bastasse, ainda bateram, depois de cravado, bateram com um pedaço de madeira e cuspiram no seu rosto. E aquele homem estava ali autorizando o seu exército, os seus comandados, para que fizesse, e debochavam, e riam. E alguém chegava por detrás e dava uma pancada, uma paulada, e dizia: vai, profeta, diz aí, qual foi o soldado que te atingiu? Se você é profeta, se você é filho de Deus, então diz quem foi que te atingiu. E Jesus não respondeu, sabe por quê? Porque se ele fosse responder o nome de quem atingiu, ele tinha que falar o meu nome, o seu nome, o nome de cada um do mundo inteiro. Porque foi os nossos pecados que atingiram ele. Foi a nossa iniquidade, porque ele tomou sobre si os nossos pecados, e pelas nossas iniquidades, as nossas enfermidades, pelos nossos pecados, é que ele foi levado ao matadouro. E ele não abriu a sua boca. Aquele homem estava perdido, sabe por quê? Ele viu quando ali tiraram a roupa de Jesus, lançaram sorte para ver qual soldado que ficava. Agora o soldado que ganhou estava com a roupa de Jesus e não sabia nem o que fazia com aquilo. O que eu fiz? O outro que colocou a coroa de espinho, o que eu fiz? O outro que foi pegar o espinho para fazer a coroa, o que eu fiz? O outro que açoitou, o que eu fiz? O que pregou o cravo nos pés, nas mãos, o que eu fiz? Aquele que cuspiu no seu rosto, o que eu fiz? Muitos de vocês viram na reportagem, quando numa briga de torcida aí, um soldado foi naquela negócio de torcida lá, que fica um contra o outro lá, aquela briga de torcida, o soldado deu uma coronhada na cabeça de uma pessoa, e acidentalmente, a intenção dele era só bater com o cabo do revólver na cabeça da pessoa. Mas por uma fatalidade, por uma infelicidade, a arma disparou bem na cabeça do torcedor, e ele caiu morto diante das câmeras. Aconteceu, passou isso nos repórteres. Mas o que mais que eu quero que você entenda foi que quando aquilo aconteceu, se você procurar na internet, você até acha essa imagem, o desespero daquele policial. Ele andava para um lado, para o outro, ele punha a mão na cabeça, e ele não se conformava. O que foi que eu fiz? Como foi acontecer isso? Ele não queria que aquilo acontecesse. Ele estava tão perdido, porque ele estava ali para manter a ordem, para manter a ordem, mas ao mesmo tempo ele não queria ter feito aquilo, não podia ter feito aquilo, não devia ter feito aquilo. Houve uma confusão mental no momento. Não sei o que aconteceu com aquele policial, talvez teve que passar até por psicólogos, por causa que a pessoa fica traumatizada com aquilo. Não era um bandido, não era um ladrão, era um trabalhador, era um moço que tinha família, que trabalhava, um moço que não tem antecedentes criminais, não é um bandido, não é um salteador. E o desespero do policial, o que eu fiz? Agora dá para você imaginar o desespero de um centurião e os seus 100 homens que andavam para um lado e o outro, mais perdido do que não sei o que, e eles prostravam e adoravam e davam glória a Deus e diziam: ele era o Filho de Deus, ele era justo. Eu não sei o que nós fizemos, mas nós tínhamos que cumprir o nosso dever, mas não poderíamos ter cumprido o dever. Aquele dia aqueles homens voltaram para sua casa, não com um sabor de dever cumprido. Hoje eu trabalhei, o meu dia foi um dia que eu estou voltando para casa com o dever cumprido. Não, hoje eu estou voltando para casa para um dia que nunca deveria ter existido na minha vida. Eu nunca poderia ter participado disso, eu nunca poderia ter feito isso. E o que eu quero dizer para você
que este centurião, que estava ali perdido, estava ali totalmente perdido, mas a única coisa que ele fazia era dar glória a Deus e dizer: ele era justo, ele era o Filho de Deus. Mas Jesus estava morto. Ainda que ele quisesse perguntar para Jesus: o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Jesus não tinha como responder, porque estava morto na cruz. E agora? O Senhor, o que eu tenho que fazer, Senhor? Eu fiz um erro, eu errei, eu falhei, o que tenho que fazer? Sabe que essa pergunta fizeram para Pedro no dia de Pentecostes? Atos capítulo 2, versículo 36. Quando houve a descida do Espírito Santo, encheu Jerusalém, todos vieram na porta do cenáculo e começaram a dizer: o que está acontecendo aí dentro? Eu não sei não, mas para mim acho que estão todo mundo embriagado, está todo mundo bêbado. E Pedro sai para fora e diz assim: peraí, vocês estão dizendo que nós estamos embriagados? Não estamos não. Vai lá, esteja absolutamente certa. Atos capítulo 2, versículo de número 36. Olha o que diz. Atos 2, 36. Saiba com certeza. Tem versões que falam assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Começou assim o 36. O 37: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Ficaram que nem o centurião, perdido, não sabendo o que fazer. E diz o versículo 37: compungiu-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E agora? Vocês mataram Jesus, mas Deus o fez Senhor e Cristo. E eles disseram: e agora? O que nós vamos fazer? A resposta foi essa: arrependei-vos. Arrepende. O que nós faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados. Sabe, esta pergunta que esteve no coração do centurião, que esteve com os filhos na casa de Israel, talvez essa pergunta possa estar no seu coração hoje: que faremos? Que faremos? E a resposta é essa: que amor é esse que tocou no coração do centurião, que o prendeu, que o feriu, que o humilhou, que o crucificou, mas mesmo foi tocado com o seu grande amor e misericórdia. A minha oração é que esse grande amor possa tocar o seu coração, e que você possa, como o centurião, dar glória a Deus e reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou passar antes de nós orarmos. Depois nós vamos orar. Eu preparei algumas imagens aqui e de repente, talvez são imagens do filme que foi produzido em Hollywood, mas talvez vai chegar perto, talvez ela vai chegar perto daquele filme que passou na cabeça do centurião na hora que Jesus morreu.
começou a passar cenas dele preso, dele crucificado, dele morto, dele sendo açoitado. Meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse que alcança o perdido? Preste atenção, porque depois disso nós vamos orar. Maltrapilho, ferido e machucado, rejeitado e angustiado, tu me vestiste com teu manto de graça e me banhaste em misericórdia. Tu me encontraste em meio à iniquidade e com teu sangue me lavaste. Que amor é este? Eu não entendo, mas mesmo assim tu me tocaste. Que amor é este? Eu não mereço, mas mesmo assim tu me abraçaste. Que amor é este? Eu não entendo, mas mesmo assim tu me tocaste. Que amor é este? Eu não mereço, mas mesmo assim tu me abraçaste. Meu coração tão duro como a pedra, mas mesmo assim tu me tocaste. Os meus lábios tão sujos como a lama, mas mesmo assim tu me beijaste. Que amor é este? Eu não entendo, mas mesmo assim tu me tocaste. Que amor é este? Eu não mereço, mas mesmo assim tu me abraçaste. Quantas vezes eu cuspi na tua face, dizendo não ao teu chamado, mas mesmo assim continuaste me convidando, continuaste me amando, não desistiu de mim. Que amor é este? Eu não entendo, mas mesmo assim tu me tocaste. Que amor é este? Eu não mereço, mas mesmo assim tu me abraçaste. Quantas vezes eu cuspi na tua face, dizendo não ao teu chamado, mas hoje eu venho beijar a tua face. Eu digo sim ao teu chamado, oh Deus. Que amor
assim tu me tocaste, Jesus. Que amor é este? Eu não mereço, mas mesmo assim tu me abraçaste. Que amor é esse? Que amor é esse? Um homem prostrado, reconhecendo. E eu pergunto, será que nós estamos prostrados reconhecendo? Como este homem reconheceu Jesus? Será que nós estamos entendendo como esse homem entendeu? Será que nós estamos totalmente rendidos como este homem rendeu? Eu nunca cuspi no rosto de Jesus. Eu nunca cuspi no rosto de Jesus, mas o hino diz: todas as vezes que nós rejeitamos o seu chamado, recusamos o seu chamado, nós cuspimos no seu rosto. Jesus está chamando, e quando ele disse: vinde a mim todos vós, cansados e oprimidos, que amor é esse? Se alguém que, vamos colocar em pé, se alguém que maltratou, prendeu, humilhou, desprezou, alguém que proporcionou tanto castigo e sofrimento, só que tem uma coisa, hoje, sabe o que o centurião reconheceu? Que ele fez aquilo em Jesus. E hoje nós temos que reconhecer, sabe o que? Que nós também fizemos isso. Porque foi por mim, ele suportou isso por você. Ele padeceu e sofreu e suportou isso porque ele te ama. E alguém disse assim: que amor é esse? Ninguém pode explicar o amor de Jesus, porque mesmo aqueles que, diz a palavra, que a multidão saíram batendo no peito, chorando e lamentando, porque ele era o Filho de Deus. Toda aquela multidão que assistiu saiu de lá tocada pelo amor dele. Que amor é esse? Que amor é esse que atinge, que alcança o coração do homem? Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Jesus. Foi por mim, foi por você, foi por cada um de nós que ele morreu e que ele deu a sua vida. Hoje nós temos que reconhecer como esse homem reconheceu. E antes de eu orar, eu quero só dizer mais uma coisa. Depois que esse homem passou por tudo isso, glorificou, rendeu e declarou que ele é o Filho de Deus, que ele é o Senhor, e deu glória a Deus, chega um mensageiro e diz assim: centurião, Pilatos está te chamando. E ele vai e comparece diante de Pilatos. E Pilatos faz a ele uma pergunta: Jesus está morto? Com certeza ele baixou a sua cabeça. É tão difícil responder isso. Eu pensei que eu poderia dar essa resposta dizendo: cumpri o meu dever e fiz o melhor que eu pude. Só que a única coisa que ele podia dizer, baixar sua cabeça, confirmar a morte e virar as costas e ir embora. Embora para sua casa, não sentindo um homem vencedor, orgulhoso de cumprir o seu dever, mas envergonhado por aquilo que fez. Será que hoje nós podemos sentir essa vergonha do nosso pecado que pregou Jesus, que humilhou Jesus?
a vergonha do nosso pecado que castigou Jesus e o crucificou na cruz. Se nós podemos fazer isso hoje, então nós vamos fazer como esse centurião. Nós vamos dar glória a Deus e vamos dizer: Ele é o Filho de Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, é o meu Redentor. Oh, como eu amo! Que amor é esse? Esse é o amor que me tocou a ponto de eu amá-lo acima de tudo e de todas as coisas. Abra o seu coração agora e tira tudo que tem dentro do seu coração e dê o espaço para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Curva sua cabeça e vamos falar com Deus. Que amor é esse? Que amor é esse que vai fazer com que cada um de nós possamos nos humilhar, nos rendermos e nos prostrarmos diante do reino, diante da cruz. Oh, nós nos rendemos diante da cruz porque dela vem a graça, dela vem a luz, dela vem a salvação, a esperança, o amor dele se manifestado por nós. Oh, poderoso Deus, grande, santo, eterno é o seu nome. Estende as tuas mãos agora, Senhor, e todos aqueles que podem, Senhor, glorificar e dar um glória a Deus e dizer: foi por mim. Oh, Senhor, me perdoa. Oh, Senhor, perdoa as minhas transgressões, a minha iniquidade, os meus pecados. Eu recebo, Jesus, eu recebo o seu sacrifício. Eu recebo, eu aceito. Eu estou, Senhor, como aquela multidão apaixonada, desesperada por amor ao Senhor, batendo no peito, chorando e lamentando. Ah, Ele é santo, Ele é puro, Ele é o Filho de Deus, Ele é perfeito, mas morreu em meu lugar, mas morreu pelos meus pecados. Oh, como eu amo! Oh, como eu amo! O meu coração, a minha alma o alegra. Oh, Ele tem alegrado o meu coração, a minha alma, porque foi por mim que Ele deu a sua vida, foi por mim que Ele entregou, foi por mim que Ele não abriu a sua boca. Oh, Ele estava do lado dos seus inimigos, Ele estava do lado dos seus adversários, Ele estava do lado daqueles que o faziam sofrer. Graças a Deus, Ele estava do nosso lado, do meu lado e do seu lado. Entregou a sua vida por nós e morreu como uma ovelha que é levada para a matança, um cordeiro que é levado para a matança. Ele não abriu a sua boca, mas entregou-se pelos nossos pecados. Ó Senhor, estenda as tuas mãos agora. Traz unção, poder, livramento, libertação. Cura, Senhor, os doentes, cura os enfermos, liberta os oprimidos, alcança os fracos, os cansados, os abatidos. Levanta, Senhor, nesta noite. Oh, meu Deus, aquele homem reconheceu que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, e que todos nós possamos reconhecer nesta noite que Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, e possamos glorificar o Teu nome santo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós hoje e para sempre. Amém. Que amor é esse? Aplauda Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive para sempre, que tem todo o poder e
em cima dos céus, em cima da terra, embaixo da terra, e todo joelho se dobra, e toda língua confessa que Ele é o Senhor das nações, o Senhor dos povos, o Senhor. Aleluia, aleluia. Adore-o, dê glória a Deus, glorifique o nome do Senhor, aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é digno é o Cordeiro que foi morto de receber o louvor, a honra, a glória, a majestade, o poder e o domínio para o século dos séculos. Aplauda o Senhor, dê o melhor que você tem a Ele e declare que Ele é o Senhor da sua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Amém. Dê um abraço da pessoa que está do seu lado e diga: que amor é esse? É o amor de Jesus. Amém.